Eu me converti no jantar da Donep. Há 33 anos atrás, vai fazer 23 anos, 23 anos, a Angélica já sinalizou ali, 33 de casados. E 23 anos atrás, eu estava separado da Angélica, eu era um jovem empresário de construção e passava por um momento complicado da minha vida, tinha me envolvido com o ocultismo, com as farras, e acabei me envolvendo com drogas. Minha família é uma família assim, muito simples, uma família de pessoas muito boas, honestas. Meus pais se esforçaram muito para nós alcançarmos uma posição social boa, e eu vivia um momento de vergonha para a família. Com 31 anos de idade, eu achei que não valia a pena mais lutar, que eu tinha que tirar minha vida, e era o mais digno que eu podia fazer naquele momento. E foi então que eu, pensando nisso, né, planejando tirar minha vida, eu tive a oportunidade de ir a um despachante para resolver um problema do carro de um meu cunhado, que eu estava separado da minha esposa, meus 3 filhos, pequenininhos ainda, eu estava longe deles já há quase 6 meses, e eu fui a um despachante resolver um problema do carro do meu cunhado, quando ele estava ocupado atendendo umas pessoas, e eu, numa mesinha de centro que tinha, numa salinha de espera, eu peguei na mesa de centro uma revista. Era uma revista A Voz, que é publicada pela Donep. E ali abri aquela revista, eu me lembro que ela é pequena, parecida com o tamanho de Seleções, e eu gostava muito de ler aquela revista Seleções, e aí eu comecei a ler, e era o testemunho de um médico. E esse médico contava ali na revista que ele tinha passado por uma situação também muito difícil, mas que ele havia tomado uma decisão. Ele havia tomado a decisão de entregar a vida dele a Jesus. E dizia um médico na revista, que eu nunca esqueci o que ele disse, escreveu ali, que 3 anos depois, Deus já havia dado a ele tudo que ele havia perdido e muito mais. Aí quando eu li isso, eu pensei, eu digo, se isso aconteceu com o médico, pode acontecer com o engenheiro também, né? 3 anos, eu digo, eu tenho 31, com 3 eu vou ter 34, vou estar novo ainda. E aí, quando o despachante me atendeu, eu perguntei a ele sobre a revista, sobre a Donep, e ele me convidou para um jantar. Era uma sexta-feira, jantar no dia 11 de outubro de 1991. Agora, em outubro, vai completar 23 anos. Eu não esqueço aquele jantar. Cheguei naquele lugar, naquele hotel, não sabia o que ia acontecer ali. Aquele senhor que me convidou estava na porta me esperando. E eu entrei. As músicas, já senti que o ambiente era um ambiente assim muito leve, muito bom. E de repente uma pessoa foi à frente e começou a falar da sua experiência com Deus. E conforme aquele homem falava, eu ia me identificando com o que ele falava. E ele foi dizendo como Jesus havia restaurado o casamento dele. E como Jesus havia ajudado ele a restaurar os seus negócios. E como ele era um homem próspero e feliz hoje. E aí, quando ele terminou aquela preleção, eu não tinha mais dúvida. Eu estava assim com uma emoção tão forte dentro de mim, uma alegria tão grande, porque eu não conseguia conter as lágrimas de alegria. Porque eu havia descoberto que a minha vida não estava no final. Mas que, pelo contrário, ainda podia ser tudo novo, ainda podia começar de novo. E essa emoção eu não conseguia conter. E as lágrimas vinham. E naquela noite, naquela bendita noite, eu tive a experiência de receber Jesus no meu coração e entregar minha vida nas mãos dele. Eu saí daquele lugar sentindo uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu ia leve para casa. Os problemas continuavam os mesmos, mas dentro de mim havia mudado. E aí Jesus me ajudou a restaurar o meu lar, a conquistar o amor, o carinho da minha esposa. Como eu sou grato a Deus por ter podido criar os meus filhos, ensiná-los os princípios cristãos a eles, fazer amigos verdadeiros. Deus me abençoou muito. Hoje, queridos,
Eu me sinto tão honrado em estar aqui falando para vocês. Vocês são um povo tão bonito, tão lindo vocês. E se eu estou aqui hoje com a minha esposa, eu devo tudo a Jesus. Nós, desde cedo, nós fomos aos seminários da Donep e nós ouvimos falar sobre família. E quando eles falavam sobre alguns princípios assim, eu ficava com vontade de voltar para casa, para abraçar meus filhos, para pedir perdão, para mudar de atitude. E eu voltava para casa entusiasmado. Eu e a Angélica. A Angélica também gostou muito dessa área, sempre gostou muito de família, e nós começamos aí todo encontro de casais. Quando a igreja anunciava um seminário, nós éramos os primeiros a nos inscrever, encontros. Depois de algum tempo, as pessoas começaram a nos convidar para falar também nos encontros, e aí começamos a fazer aqueles cursos maravilhosos que tem, né, de casados para sempre, aliança, homem ao máximo, mulher única, CRAU, tudo voltado para a família. E nós fizemos não só uma vez, mas eu acho que casados para sempre, por exemplo, eu já devo ter feito mais de 10 vezes. É educação continuada, né? Eu sou um homem que gosto muito de estudar e eu estudei muito na área secular. Eu sou formado em engenharia, mas fiz várias especializações. Depois eu fui para a Europa com a minha família para fazer mestrado, doutorado em contabilidade, finanças. Então, assim, sempre foi uma coisa que eu me dediquei à área de estudo, mas eu descobri que não adiantava nada eu ser super bem qualificado profissionalmente se eu não me qualificasse bem como pai, como marido, né, como família. Então, eu decidi dedicar também o meu melhor para aprender esses princípios maravilhosos que o Senhor tem na sua palavra para a gente agir como pessoa, como amigo, como companheiro, como pai, como marido, enfim. Então, nós começamos a nos dedicar a essa área. E quando eu estive na Europa, eu e minha esposa tivemos essa bênção, né, eu passei no concurso do Banco Central, depois que eu me converti, depois que Deus, uns 3 anos assim, passando um deserto na área profissional, Deus tratou muito comigo, me ensinou muitas coisas. E aí depois Deus me deu a bênção de passar no concurso do Banco Central. E pelo Banco Central nós fomos para a Europa. E passamos 4 anos lá estudando. E lá eu observei uma coisa, que as igrejas tinham nomes de igreja avivada, mas quando nós chegávamos lá, igrejas estavam vazias. Meia dúzia assim de velhinhos, pouca gente. Ou uma igreja que eu cheguei mais próximo lá, ela tinha alugado os templos. Até que depois nós conhecemos as igrejas formadas mais por latino-americanos, por estrangeiros, que eram mais realmente cheias e avivadas. Mas as igrejas mesmo da região. E eu comecei a me impressionar com aquilo, porque eu sabia, né, e eu lia, e eu tinha conhecimento de que a igreja europeia foi uma das igrejas historicamente mais avivada e que mais evangelizou o mundo. Da Europa saíram missionários para a América Central, América do Norte, América do Sul, África, Ásia. Eles evangelizaram o mundo, os europeus. Aqueles jovens saíam da Europa sabendo que nunca mais iam voltar, há mais de um século atrás. Eles eram apaixonados pela causa do Evangelho. Tem uma história de uma igreja na Alemanha que ficou 100 anos que eles faziam oração 24 horas. E cadê esse povo? A impressão que eu tinha é que não passaram para a geração seguinte. Se esqueceram de transmitir para a geração seguinte aquele fogo, aquela paixão, aquele entusiasmo. Eles deixaram pessoas de bom caráter, de boa formação profissional. O nível de royalties que esses países europeus vivem muito disso. A gente vê lá, não tem a riqueza que tem no Brasil, mas eles são países desenvolvidos, eles vivem de tecnologia, de conhecimento. Tudo isso deixado por aquele povo que amava a Deus.
Porque nossas gerações seguintes, um homem e uma mulher que ama a Deus, que anda nos princípios do Senhor, que é entusiasmado pelo Evangelho, que é agradecido pela salvação, ele deixa uma geração com uma mente mais preparada para criar, para desenvolver, para fazer as coisas boas. Só que isso não é suficiente. Nós precisamos deixar o amor pelo Evangelho, a paixão pela salvação, pelas almas, né? Nós precisamos deixar antes de deixar herdeiros, deixar discípulos, né? Pessoas, filhos que amam o Senhor, que querem continuar essa obra. E aí a gente então pensou, depois que nós já estávamos aqui no Brasil há alguns anos, de repente eu acordei com a ideia de escrever um livro. Depois de 20 anos que nós estávamos fazendo a obra de Deus, envolvido com família, Deus nos deu essa ideia. E aí surgiu rápido, assim, um mês, pastor Paulo. Em um mês eu escrevi esse livro. E aí, obviamente, a Angélica revisou, meus filhos revisaram, né? Meu pastor revisou, e aí foram muitas revisões. Mas graças a Deus saiu essa obra. E eu pedi a Deus, Senhor, que pelo menos uma família, se uma família for restaurada, for abençoada com esse livro, para mim já valeu a pena. Todo o esforço, né? Dedicamos o melhor, gastamos assim, eu quero a melhor capa, o melhor material, tudo do melhor. E aí, quando fizemos um lançamento, foi uma festa linda lá no Coco Bambu, em Brasília, imprensa, todos os amigos organizaram tudo, sabe? Fizeram o pessoal do Banco Central, tinha gente da minha família, pessoal da igreja, muitos pastores. Foi uma festa linda. Eu digo, Senhor, espero que o conteúdo também seja lindo, porque senão... Mas graças a Deus, olha, são centenas eu estou exagerando, mas dezenas de depoimentos nós temos recebido de pessoas, e-mails, falando de como Deus tem abençoado. Um dos mais marcantes que eu tenho recebido desse livro é de um empresário de Brasília, um grande empresário, que ele ganhou um livro de um outro empresário. E eu o conheci num jantar da Dona Época, ele tinha vindo no jantar da Dona Época justamente porque ele conheceu o livro, ele não conhecia o Senhor, e ele me contou nesse jantar da Dona Época que ele recebeu esse livro, e ele começou a ler, e tem um capítulo que diz assim, uma parte do livro que diz, resgatando o seu filho perdido dentro de casa. E aí ele começou a ler, e uma das coisas que diz é que o pai que tem que alcançar o filho, o pai como armaduro, o pai que é o responsável pela família, que tem que alcançar o filho, não ficar esperando que o filho alcance. E ele estava há 20 dias que ele não falava com o filho dele. O filho dele tinha se trancado dentro de um quarto e só saía para comer, e era um clima terrível em casa. Ele amava aquele filho. E ele dizia, não, mas é ele que está errado, ele que tem que me pedir perdão. Aí ele ficou uma noite inteira, até que ele tomou a decisão de bater a porta do filho dele. E ele conta que, quando o filho dele abriu, ele se abraçou com o filho dele, pediu perdão para o filho dele. E Deus restaurou o relacionamento deles. Então eu sou muito grato a Deus por esses testemunhos. Eu gostaria, queridos, de falar um pouco com vocês rapidamente, nessa meia hora, a respeito de família. Nós, como família, estamos sempre em construção. É sempre uma obra, né? A gente pode até dizer assim, olha, tenha paciência, nós estamos em construção. Perdoe os transtornos, estamos em obra. Porque, de fato, é uma obra constante. Então, eu vou falar aqui, né, algumas coisas você já tira de letra, né? Isso aqui eu pratico já de muitos anos. Outras coisas você pode dizer, puxa vida, eu preciso praticar isso, porque, enfim. Seja como for, saiba de uma coisa, não existe nenhuma palavra de condenação sobre você, até porque nós recebemos uma palavra aqui do pastor que nós estamos perdoados. Nossos pecados foram perdoados. Então, não há nenhuma palavra de condenação, pelo contrário, é uma palavra de vida, de entusiasmo, para a gente nos mover no sentido de crescer como família, de crescer como pai, como esposa, né? De ser melhor e deixar uma descendência abençoada, né? Então, eu gostaria de inicialmente ler
um texto da palavra de Deus que está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Por favor, se você tem uma Bíblia, um iPad, um iPhone. Esses dias eu estava pregando, aí quando eu me referia à Bíblia, eu falava assim, porque a palavra... Aí depois o irmão veio e me disse, irmão, agora a palavra é o iPad? Eu digo, não, é porque está lá no iPad. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus, na nova versão internacional. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse texto, eu queria chamar a atenção aqui para alguns termos. Enraizados, por exemplo, quando ele fala assim, enraizados e edificados nele. Ou seja, enraizados dá o sentido de fundação, de base. E edificados é a construção que é construída sobre essa base, né? Então a gente precisa ser enraizado, ou seja, fundamentados, fundados. A nossa base, a base da família deve ser em Cristo Jesus, como ele diz aqui, e edificados em Cristo Jesus, transbordando de gratidão. Então, em primeiro lugar, nós como família precisamos ser gratos e ter gratidão e saber que tudo inicia nessa experiência com Deus, porque nós conhecemos o Senhor, nós amamos a Jesus, nós somos salvos, nossos pecados foram perdoados, aí nós estamos motivados para andar em boas obras, para fazer, para amar ao próximo, né? Para perdoar, para edificar a nossa família, nossos relacionamentos em Cristo Jesus. É a base, né? E eu, como engenheiro, eu fiquei com uma... um dia eu vendo muitas obras, nessa época o Brasil está construindo muito, né? E eu andando numa determinada cidade, o irmão mostrava as obras, e eu pensei, eu digo, poxa, nós poderíamos também construir a nossa família mais ou menos seguindo essa linha. E eu fiz um paralelo entre uma construção de um prédio e a construção da família, já que nós estamos como família em construção, não é verdade? Então a primeira coisa que se faz numa construção é o quê? São as fundações, né? Que esse prédio, ele está aqui hoje, a gente olha assim, mas nós sabemos que se não tivesse uma boa base, uma boa fundação, uma estrutura aqui embaixo, ele não estaria de pé. E na nossa família não é diferente, nós temos que ter uma boa base, ter uma boa estrutura. E essa base é Cristo Jesus, é a palavra de Deus. Essa precisa ser a base, a salvação, né? A certeza da vida eterna, a convicção de que nós fomos perdoados. Essa é a base do Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Nós temos que ter essa convicção e nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus para fortalecer essa base. Jesus, ele chegou a comparar um homem tolo e um homem prudente, né, dizendo que o homem prudente era aquele que ouvia a palavra e colocava em prática. Por que ele era um homem prudente? Porque ele ouvindo a palavra e colocando em prática, no dia que viesse a adversidade, os problemas, as tempestades da vida, ele ia estar bem fundamentado. A casa dele vai estar edificada na rocha e a casa não vai cair. Ele pode passar por problemas, mas a casa não cairá. Ela ficará firme. Ao contrário, o homem que edifica a casa na areia, né, é aquele tolo que ouve a palavra e não coloca em prática. Às vezes ouve e pensa assim, isso aqui é para minha esposa, isso aqui é para o meu marido, ou meu amigo, se meu cunhado estivesse aqui hoje. Então é o tolo que ouve e não põe em prática. Esse, Jesus disse que é como um que construiu a casa na areia. Quando veio o vento, veio a tempestade, os rios transbordaram, a casa caiu, né? Então nós precisamos ter isso. E isso envolve envolvimento com a igreja, envolve devocional, tempo com Deus, né? Prazer na palavra. Um dos textos mais recitados, mais lindos que nós conhecemos é o Salmo 1. Todo mundo quer. Eu, quando eu li o Salmo 1, foi o primeiro texto bíblico que eu li, eu fiquei assim, digo, tudo que eu quero ser é como essa árvore. Eu quero dar certo, né? Lá diz que é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, que dá o seu fruto na estação própria, e
tudo quanto fizer prosperará. E aí a gente, eu tão apaixonado por isso, mas ali o versículo anterior diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, está na palavra de Deus, e nela medita dia e noite, né? Então, eu vejo que essa é a base. Jesus ele é chamado da pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra principal. Numa fundação, naquela época, se fazia todo o baldrame, e lá no canto era colocada a pedra, que era a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina, que ela sustentava toda a base. Por isso que em muitos textos bíblicos no Novo Testamento a gente vê se falando que Jesus era a pedra de esquina, a pedra principal. Se tirasse essa pedra, a casa caía. Então nós, como família, precisamos ter Cristo como a nossa pedra fundamental, como uma base, né? E aí, depois que a gente faz a fundação, nós vamos fazer os pilares, a estrutura, né? Pilares e vigas. Essa aqui, por sinal, é de aço. Os pilares e as vigas são de aço. E a laje, eu não sei aqui se ela é pré-moldada ou se é de concreto maciço, mas é de concreto aqui a laje. Então, essa é a estrutura. Ontem nós estávamos ali conversando com um ferreiro, um homem que é especializado em montar ferro, ele contando que a parte mais importante da obra é a estrutura, né? Porque é a estrutura que sustenta tudo. E eu lembrando disso, realmente, numa família, o que é essa estrutura? Numa família, a estrutura é a responsabilidade, é a maturidade, é o caráter, é o compromisso com o que foi dito no dia do casamento, né? Quando nós falamos que nós íamos viver junto, em todas as circunstâncias, na hora boa, na hora ruim, nós não iríamos abandonar o barco, ou seja, a responsabilidade. Porque de fato, um casamento, o que sustenta o casamento não é o sentimento. O que vai sustentar o casamento é essa estrutura, é a responsabilidade, o caráter, né? O compromisso, ser consequente com a decisão que tomou. Então isso é a estrutura do casamento, né? Tem que ser consequente, não podemos ser inconsequentes. Então o casamento é para pessoas maduras, porque depois que passa a paixão, passa o fogo inicial, fica só o caráter. Então o que vai sustentar é isso. Por isso que não dá certo criança casar, né? Lamentavelmente, às vezes tem pessoas que já têm idade de que são homens e mulheres, mas são crianças por dentro. Casa, quando tem a primeira tempestadezinha, corre para a mamãe e para o papai. Vai lá, se queixa para o irmão e cria uma confusão em casa, né? Então, a verdade é que a estrutura é fundamental para sustentar um casamento. Quem está casado há algum tempo sabe que está casado não é porque tudo são flores, tudo é maravilha, não. Eu estou há 33 anos casado com a Angélica, sou muito feliz, apaixonado por ela, nós vivemos bem demais, temos 3 filhos maravilhosos, um genro, uma netinha que está vindo, mas a gente sabe as lutas que a gente tem que passar, o que a gente tem que vencer, como a gente tem que perseverar, perdoar constantemente, amar incondicionalmente. Então essa é a força da estrutura, é o amor incondicional. Né? Aquela coisa de casar decidido a fazer o outro feliz. Uma pessoa, quando é madura mesmo, é preparada para casar, ele sabe que ele está casando não é para ser feliz, é para fazer o outro feliz. E fazendo o outro feliz, a gente sabe que na mesma medida que a gente dá, a gente recebe, nós vamos ser felizes. O pastor aqui falou que nós nunca vamos satisfazer todas as nossas necessidades. É verdade, no casamento é assim também. Se ir de casa pensando que poxa, agora encontrei a pessoa da minha vida e vai satisfazer tudo, nunca vai satisfazer. É um peso que se coloca sobre outra pessoa que ela nunca vai poder carregar. Nós só vamos nos satisfazer, viver bem, felizes, quando nós nos dispusermos a fazer o outro feliz, a amar incondicionalmente. E depois que a gente faz a estrutura, o que a gente faz? As paredes e a cobertura. A parede e a cobertura, o que significa isso para um casamento? É a proteção. Porque numa casa sem parede, o ladrão entra, né? A chuva bate. Se a pessoa é uma casa sem coberta, bate a chuva, o sol, e a casa fica sem proteção. No casamento, essa proteção é a fidelidade, a lealdade que um casal precisa ter um com o outro, né? O marido com a mulher, a esposa com o marido precisam ser leais, né? A Bíblia diz que nós
quando casamos, deixamos pai e mãe e nos unimos à nossa esposa, ao marido, e nos tornamos uma só carne. Ou seja, a Bíblia diz que nós não podemos maltratar ou ser desleal conosco mesmo. Né? Se nós formos com a nossa esposa, nós estamos sendo com a gente mesmo. Então nós, na verdade, precisamos proteger um ao outro. A proteção é muito importante. Sabe, nunca devemos permitir que falem mal da nossa esposa ou do nosso marido. Nós jamais podemos sair falando mal do nosso cônjuge. Não podemos estar concorrendo um com o outro, ao invés de estar protegendo, a gente está concorrendo, um querendo ganhar mais do que o outro, querendo ter mais poder do que o outro, jamais. E jamais podemos cometer o grave erro de concorrer à simpatia, à preferência dos filhos. Olha, queridos, a verdade é que quando uma mãe ou um pai fala mal, uma mãe fala mal do pai para o filho, ela ama mais a ela mesma do que ao filho. Um pai, quando fala mal da mãe para o filho, está amando mais a ele mesmo do que amando o filho. Então nós não podemos fazer isso, temos que proteger. Se um filho fala mal da mãe, na frente do pai, o pai tem que repreender e dizer: olha, é a sua mãe, trate-a com respeito, é a sua mãe, é o seu pai. Né? Às vezes tem pai, né, que em algumas circunstâncias pode até não estar merecendo honra, pode até o filho ter até razão de reclamar do pai, mas a mãe se posiciona, protegendo a imagem do pai. Essa proteção é fundamental. A Bíblia diz que quando dois se unem, quando um vem contra um, os dois resistem juntos. E nós vamos resistir juntos, porque nós somos um só. Nós morremos para a nossa individualidade e nascemos para uma terceira pessoa chamada casal. E agora nós somos um casal e nós vamos juntos, né? Nós não vamos permitir que sogra, sogro, mãe, pai fale mal da gente, né? Não, de jeito nenhum, nós estamos juntos, né? Então isso é importante. Vai pedir conselho, o casal está em crise, tem problema, vai os dois juntos pedir conselho do papai e da mamãe, do sogro e da sogra, que aí os dois juntos as coisas funcionam melhor. E aí um se protege, né? Jamais, né, algumas pessoas facilmente expõem o cônjuge falando mal. Não pode, porque dá espaço para operar, né, para a operação de espíritos ruins e as coisas ficam piores. Temos que proteger o nosso cônjuge em todas as circunstâncias. Outra coisa que se faz numa obra que é muito importante são as instalações. Imagina uma casa sem luz elétrica. Aqui mesmo, né? Se nós não tivéssemos energia, esse microfone não estava funcionando, estava escuro. A gente observa quanto nós dependemos de energia elétrica quando falta energia, né? É raro faltar energia, mas às vezes falta e a gente vê que nada funciona em casa. E a luz, o que significa a luz num casamento, numa família? A luz é o que Jesus, ele falou que era a luz do mundo, né? Jesus é a luz do mundo. A luz fala de transparência, de não ter nada escondido, de não ter nada encoberto, de compartilhar tudo, né? A Bíblia diz que o casal, aquele casal maravilhoso lá do Éden, eles andavam nus antes do pecado e não se envergonhavam. Ou seja, eles não tinham nada encoberto um do outro. Quando nós somos uma só carne e experimentamos o poder de viver em uma só carne, numa família abençoada, próspera, e que vence as barreiras, edificada na rocha, é uma família que não tem nada encoberto, que o marido é transparente com a esposa é transparente com o marido, né? A senha, né? Senha do Facebook, senha do e-mail, enfim, senhas compartilhadas, senhas do cartão de crédito, tudo compartilhado, confiança, sabe que um confia no outro, e é proteção também isso. Quando o casal ele tem essa transparência, essa luz, é muito abençoado. Eu me lembro que em algumas circunstâncias eu passei por uma situação difícil lá em casa, porque tinha algumas coisas que eu escondia da Angélica, principalmente a área financeira. Eu ganhava bem e vivia no vermelho, e eu não entendia isso. E eu escondia dela, sabe por quê? Porque muitas vezes eu gastava, ia para um lugar, gastava, não era nem com coisas erradas não, mas eu gastava e não lembrava direito com o que eu tinha gastado. E a Angélica, ela pegava o extrato, e ela dizia assim:
mas tu recebeu tanto. Tu gastou com o que isso? Onde foi que tu gastou isso, né? Ela fazia umas perguntas difíceis de responder e eu ficava sem jeito, né? Eu me sentia constrangido. Poxa, eu tenho que ficar dando satisfação para ela. E eu comecei a esconder isso. E aí, quando ficava no vermelho, eu ia lá, tirava um empréstimo e cobria. Eu digo, ela não vai saber. Depois eu boto em dia e fica tudo certo. E aí, olha só, nas trevas, quem é que impera nas trevas? É o príncipe das trevas, né? Nós queremos que o nosso Deus, que é a luz, é que impera no nosso lar. Mas quem estava imperando nas minhas finanças era o príncipe das trevas, porque eu escondia da minha esposa. Mas um dia, pastor, eu estava fazendo um dos casados para sempre que eu fiz. E olha, irmão, cada vez que eu faço casados para sempre, eu aprendo uma coisa nova e eu aproveito assim. Tem uma aula chamada perdão, ou aula abençoada. Que aí o que acontece? Na aula do perdão, o casal está quebrantado, o casal está, né, uma hora boa para a gente passar o rodo, limpar, botar em dia. E eu fazendo lá o Casados para Sempre, esperando a hora do perdão. Eu digo, quando chegar o perdão, eu vou botar tudo em dia aqui. E eu já não aguentava mais, porque cada mês eu ficava mais endividado. E estava ficando fora de controle. Aí chegou o Casados para Sempre, aula do perdão, a Angélica com os olhinhos já assim, úmidos. Eu digo, é hoje que eu vou, né? Aí fui e disse para ela, digo, amor, eu estou te escondendo que eu estou devendo não sei quanto do banco. Aí expliquei para ela. Aí ela olhou para mim e disse, meu amor, eu te perdoo, né? Não fez nenhuma pergunta difícil. Eu sei que nós botamos tudo em dia, irmão. Nós ajeitamos, botamos luz. Olha só, quando põe luz, as baratas correm, né? A gente vê a sujeira para limpar. Luz é tremendo. Então nós botamos luz e Deus nos abençoou por isso. E nós ficamos assim rapidamente, dentro de 3 meses, nós tínhamos colocado as contas todas em dia. Luz. Eu descobri, fazendo o curso de CRAU, como chegar ao fim do mês, eu descobri uma coisa, que essa questão da planilha que a gente faz do orçamento, por que quando uma família faz o orçamento e bota tudo ali o previsto, o realizado, funciona e equilibra as contas? Eu descobri que isso é mais uma questão espiritual do que mesmo financeira. Porque quando nós fazemos um orçamento, bota luz. E aonde tem luz, Deus opera. Já ajudamos muitos casais assim. Eles estão endividados, às vezes casais trabalhadores, capacitados, bons profissionais, endividados. A gente coloca luz, ora com eles, mas é a luz que resolve. Né? Então, é bênção isso. Outra coisa, numas instalações, água e esgoto. Água e esgoto. Já as donas de casa aqui, nós como casal, a gente sabe como é desagradável quando o esgoto não funciona ou quando falta água. É ou não é? Começa a cheirar mal. Eita, incômodo, né? Em casa, a gente carrega água, vai pegar o balde da água e tal, né? Aquela coisa. E aí, olha, na família o que é isso? Água e esgoto. Da família. A água é que lava a sujeira da mágoa, do ressentimento. E o esgoto é que leva para o esquecimento. Então nós precisamos, numa família, perdoar. Dentro de uma casa, de uma família, é um ambiente mais favorável para se ofender. Eu penso, pastor, que quando Jesus falou para nós perdoarmos 70 vezes 7, eu não vejo um ambiente mais propício para se aplicar do que dentro de casa. O perdão determina a longevidade do casamento, a longevidade da felicidade de uma família. É necessário, fundamental perdoar. O cristianismo é inviabilizado pela falta de perdão. Não se pratica o cristianismo sem perdão. Então é importante tomar uma decisão. Antes de sentir vontade de perdoar, decidir perdoar. Sabe, queridos, lá em casa eu tinha facilidade de perdoar, mas a Angélica não tinha. E ela foi um trabalhar de Deus. Teve época que eu dizia assim, Angélica, eu te perdoo,
por você não conseguir me perdoar. Mas ela aprendeu, pastor. A esposa que eu tenho hoje não é a mesma mulher que eu casei com ela. Ela é muito diferente, para a glória de Deus. E aí, o que que acontece? Perdoar, queridos, é uma coisa maravilhosa. Jesus, ele disse que quem mais perdoa, mais amado é. Porque quem mais é perdoado, mais ama. Então, quando o teu cônjuge te ofender, você pode dizer para ele: muito obrigado. Oh, que bom que você me ofendeu, porque agora eu vou te perdoar. E você vai me amar mais. Você sabe que eu sei que a gente vê a igreja, a gente quer imitar Jesus, né? Todo mundo quer imitar Jesus. E esses dias eu estava pensando que os defeitos do nosso cônjuge, são uma grande oportunidade para nós, para a gente imitar Jesus, para amar incondicionalmente. Então, quando manifestar o defeito dele, você diz: oh, querido, que bom que você tem esse defeito, que agora eu vou te perdoar, eu vou te amar a si mesmo, eu vou aceitar a tua diferença. E aí, depois que faz as instalações, nós temos que fazer o acabamento da obra. E o que é o acabamento da obra numa família? O acabamento da obra, por exemplo, aqui, é essa pintura, né, o piso como é bonito, esse acabamento do tijolo aqui, isso aqui é feito com todo cuidado para ficar bonito assim, né? Então, isso é o acabamento, é o que a gente vê, o que fica externo, né? E numa família, o que é o acabamento? Num casal? São as palavras boas. A Bíblia diz que nós podemos construir o nosso mundo com a nossa palavra. Deus ama tanto a palavra que Ele chama a si mesmo de palavra. A palavra é importante. Dizer palavras boas para as pessoas. Olha, para os filhos. O menino passa e diz assim: você é um campeão, você é um abençoado. Eu estava lembrando aqui, pastor, que o meu filho Felipe, esse aqui, ó. Felipe disse que onde eu ando eu mostro essa foto dele. Esse aqui é o meu campeão e meu amigão. Ele trouxe agora lá, ele está morando fora, no exterior, e ele trouxe de presente para mim essa foto. O Felipe, ele tinha 7, 8 anos de idade, e ele participou de uma competição de natação. E só tinham 4 concorrentes. Tinha 4 concorrentes, e ele lá, e nós, a família toda reunida, torcendo por ele. Vamos lá, Felipe, vamos lá. E ele, pá. Quando chegou na linha de chegada, ele chegou em 4º lugar, sabe? E a gente lutando, graças a Deus tinha 4 medalhas. E aí nós fomos para lá, campeão. E ele tem uma foto dele assim, com a medalha, sabe? Todo importante. Hoje meu filho é um campeão. Campeão como homem, de caráter. Palavras boas. Eu tenho uma vez a gente comprou um sofá lá em casa, logo que a gente se converteu, a vida difícil, ganhando pouco, a Angélica cismou de trocar o sofá. Digo: amor, nós estamos sem dinheiro. Não, sofá, promoção e tal. Aí eu, troquei, aí vamos trocar o sofá então. Aí nós trocamos. Era um sofá com uma pelezinha assim, bem delicada. Aí os meninos chegaram da aula, eles usavam uma percatazinha com a fivela, e eles chegaram, quando eles viram o sofá, ficaram tão alegres, que eles pularam em cima do sofá e ficaram comemorando. Esse pequenininho. Quando eu cheguei, que eu vi o sofá todo furado, eu fiquei, não queria já comprar o sofá, né? Vocês não merecem nada de bom. Aí eu disse isso. Aí eles saíram, os 3. Tristes, foram. Aí o Espírito Santo disse:
esse sofá que não merece eles. São teus filhos. Aí chamei os 3, botei assim e disse: filho, perdoa o papai. Vocês merecem a coisa muito melhor. Mas hoje, querido, eu faço uma coisa que Deus colocou no meu coração para fazer. Toda vez que eu chego em casa, eu entro em casa, pastor, eu abro a porta. Aí eu digo assim: a paz do Senhor esteja nesta casa. Deus abençoe essa casa. Deus abençoe esse lar. E aí, isso tem sido uma grande bênção, irmãos. Porque eu aprendi lá no Salmo 103, versículo 20, que os anjos do Senhor obedecem à voz da palavra de Deus. E nós falando a palavra de Deus, os anjos trabalham em nosso favor na nossa casa. E uma outra coisa do acabamento importante é a honra. Ah, queridos, a honra é muito importante. Uma esposa honrada, ela cresce, ela desenvolve, ela faz muitas coisas, ela tem força. Querido, um marido honrado, respeitado em casa, é um homem que vai além das possibilidades deles. Ao contrário, um homem que não é honrado na sua casa, fica impedido de desenvolver todo o seu potencial. Um homem que não é recebido em casa como o rei da casa, com honra e respeito. Um homem que os filhos não fazem piada dele. Um homem que os filhos fazem piada dele. Um homem que a esposa faz pouco caso dele. Ele não desenvolve o potencial dele. Até Jesus, quando esteve em Nazaré, trataram ele como uma pessoa comum. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres. Imagina o maridão. Chega em casa, não tem um lugar de honra, de respeito. A honra. Tem muitas coisas que a gente pode fazer para honrar. Gestos simples. Por exemplo, entrar em lugar público com a esposa de mão dadas. A esposa se sente fortalecida, honrada. Usar aliança. Símbolo de que eu amo a minha família, eu respeito, eu honro o casamento. Eu acho importante o casamento. Você sabe uma coisa que eu aprendi numa palestra dessa de casados que eu botei em prática? E eu faço assim, eu já acostumei. É abrir a porta. As portas, quando eu estou com a minha esposa, ela não abre porta. Eu abro na frente dela. Aí eu já... Uma mulher que é honrada, ela é forte. Ela é forte. E aí, queridos, os irmãos da igreja veem. Você sabe, uma mulher que o marido abre a porta para ela, essa mulher não é fraca não, como a gente diz lá no Ceará. Um filho não honra quem você desonra. Se a gente desonrar nosso cônjuge, o filho não vai honrar. Então, amados, eu queria terminar dizendo que nenhuma construção, o melhor acabamento que ela esteja, vai permanecer se não tiver manutenção. Esse prédio aqui tem manutenção nas instalações, da pintura, alguém vem limpar, tem que ter manutenção. Se quiser que um prédio se acabe, basta deixar ele parado, fechado, sem fazer nada. Assim é o casamento. Precisa dar manutenção, sabe? Investir um no outro. É atenção, tempo de qualidade, carinho, presente, palavras boas, cursos de família, seminários, reuniões, sabe? Eu sou professor de pós-graduação, eu vejo o esforço que as pessoas fazem para fazer uma pós-graduação. Tem que fazer artigo, monografia, vão para aula depois de um dia todo de trabalho, vão para aula, quando chega às 7 horas da noite, está lá estudando, e eu parabenizo aqueles alunos. Tem gente, pastor, que vem de outra cidade para ter aula lá na UNB, e vem, deixa marido, filho ou esposa, e vem, passa o fim de semana estudando, porque quer se qualificar como profissional. Isso é ótimo. Devemos fazer isso, mas não podemos deixar em segundo plano o que é mais importante, o que mais importa, que é a família. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso na família. Posso orar, pastor? Vamos ficar de pé e fazer uma oração?
Pai, pode vir aqui, Angélica. Eu queria que você está perto dos seus filhos, da sua esposa. Pode abraçar, juntar a família. Vamos fazer um momento de oração. Queria que você olhasse para alguém da sua família que está perto de você e olha bem nos olhos e diz assim: me perdoa. Perdoa a minha maldade. E você vai perdoar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, derrama uma unção, óleo, Pai. Uma graça, um amor, a sabedoria, a paz. Enche, Senhor, de convicção, de que tem que voltar para casa, colocar em prática. Colocar, Senhor, deixar tudo na luz. Perdoar, pedir perdão. O Senhor, busca mais a Deus, ter mais comunhão. Buscar aprender mais da Tua palavra, da Tua vontade. Senhor, Pai, desenvolver mais essa paixão pela Tua palavra, pelas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção, a graça, o amor, a alegria transbordem no lar de cada uma dessas pessoas. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, e abençoar, que nessas casas só palavras boas serão ditas. Nunca haverá palavrões, nem gritaria, mas só palavras boas. Palavras que levantam, que edificam, que transmitem graça aos que ouvem. Abençoa, Pai, que cada lar aqui seja como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem.